Hoje nós vamos dar início, mais um dia de palestra. Na verdade, nessa palestra não vai ser bem uma palestra, vai ser uma aula com a professora Vera. Ela estará falando com vocês um pouquinho sobre a experiência dela e com o tema Ler o Poder das Palavras. Tá bom, Vera? Passo para você. Sejam todos atentos e também peço para que, se tiverem dúvidas, podem se comunicar com a Vera, tá? Ela está super aberta aí para tirar dúvidas de vocês. É isso aí, Aline. Obrigada, Aline. Agradeço ao convite do Instituto Rogério Steinberg para estar aqui hoje com vocês. É um prazer poder me apresentar para vocês. Eu sou Vera Santana, sou professora da área de letras. No momento eu estou aposentada, mas eu continuo participando dos meus grupos de pesquisa e continuo fazendo alguns trabalhos. Entre eles esse aqui, que é voluntário, mas com toda a cara de profissional. Eu vou pedir para o Walter começar. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre estudos da linguagem, mas não estou falando de estudos da linguagem para vocês decorarem nada, não é isso. É porque eu acho que nós podemos fazer um entendimento da leitura e do poder que a leitura tem se nós conhecermos algumas coisas sobre os sentidos e como os sentidos se constituem nas circunstâncias, e se a gente estiver mais atento para isso, a gente aprofunda melhor o nosso entendimento, a nossa leitura e a nossa escrita como consequência. E como todos nós desejamos ser cidadãos de um mundo em que a gente tenha voz ativa, por mais que isso possa não ocorrer em determinados momentos da nossa vida, mas essa é uma luta eterna, então nós estamos aqui um pouco para conversar sobre caminhos de entendimento daquilo que o ser humano produz por meio de palavras e de imagens. Tá? Então, a proposta chama Ler o Poder das Palavras, e a nossa oficina de hoje, pode passar, Walter, por favor, pode ir para a próxima. Eu quero começar falando com vocês sobre os 5 sentidos. Essa é uma coisa meio banal, né? Os 5 sentidos. O que são os 5 sentidos? Alguém aí tem uma lembrança de quando aprendeu lá no primário? Ih, menina, primário agora eu me entreguei, né? Lá no Fundamental 1. Lá no Fundamental 1, o que seriam os 5 sentidos? Aquilo que a gente percebe no mundo por aquilo. Você pode botar agora a imagem, por favor. Dá um enter aí que vai entrar uma imagem. Isso. Vai entrar a imagem. Isso. Então, quais são as formas que a gente tem, em princípio, de captar o mundo no qual a gente vive? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente cheira, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve. Então, essas são as principais formas que a gente tem de captar o mundo. E essas formas, elas se desdobram e elas se complexificam dependendo das circunstâncias em que a gente atua. Se alguma pessoa sofre de algum problema que impede que qualquer um desses sentidos se desenvolva, ela precisa de um atendimento especial, não é? Então, esse atendimento especial ele pode ser feito de muitas maneiras. Não é o nosso foco aqui hoje, o nosso foco é a captação do mundo pelos sentidos, e que esses sentidos eles estão em nós, seres humanos, e somos nós que vamos fazer com que eles se desenvolvam e cresçam, para que a gente possa captar melhor aquilo que a gente vê, ouve, sente, cheira e come. Pode passar, por favor. Então, quando eu digo assim, quando enuncio quem fala junto comigo, eu estou querendo dizer que a gente vive um processo que depende das circunstâncias e das pessoas. A gente nunca fala sozinho. O que é falar sozinho? Não é aquele falar sozinho que eu fico parada pensando, o que eu vou fazer hoje? Esqueci que eu tinha que ir no mercado comprar uma maçã, que eu queria fazer uma comida com maçã. Não é este falar sozinho que eu me refiro. Eu me refiro a que nós não produzimos nada fora do mundo em que a gente existe. Quando a gente nasce,
Pode passar a próxima tela. Quando a gente nasce dentro de um fluxo de linguagem. A linguagem pré-existe a nós quando entramos numa família, seja que tipo de família for, seja que tipo de cuidado a gente receba, não importa, todos nós entramos num fluxo de linguagem pré-existente. É como se fosse um rio de linguagem passando e a gente, bebê, entra nesse rio. E aí a gente vai aprender a conviver com as manifestações da linguagem, que são muitas, não é só a verbal. Hoje vocês vão ver que eu fiz um combinado de verbal e não verbal, porque eu acho que esse combinado é o que a gente vive mais intensamente nos dias de hoje. Mas nós precisamos seguir os passos da busca da apreensão dos sentidos desde bebê. Desde o nosso primeiro choro, ele tem que ser interpretado pela pessoa que nos cuida, seja a mãe, a avó, a tia, uma vizinha, quem for. Ela vai ter que interpretar o nosso choro e a gente vai ter que aprender a reagir à forma como a gente está sendo tratado. E isso nos acompanha a vida inteira. Nós precisamos desse entendimento que o outro nos oferece, e quando ele não nos oferece, a gente precisa conquistar. Então, esses primeiros passos na busca da apreensão dos sentidos de uma enunciação, daqui a pouco, não se preocupem tanto com os conceitos, daqui a pouco vocês vão ver que não tem mistério nenhum. Pode passar, por favor, Walter. Vamos olhar, então, essa imagem aqui. Não sei se todo mundo conhece o Escher. O Escher é um artista muito importante porque ele fez uma proposta de entendimento da realidade a partir daquilo que é muito difícil de representar no plano, porque isso aqui é uma representação numa coisa plana, e ele cria um movimento muito surpreendente que faz com que a gente pense o que é que nós estamos, afinal de contas, vendo. O que eu estou vendo? Eu estou vendo pessoas que sobem escada, que descem escada, mas a mesma escada sobe e desce? Uma desce, o outro está aqui em cima, tem um que desce uma escada que está ao contrário, não sei se está todo mundo vendo. O jarro está na direita. O que eu aponto aqui não aparece, né, Walter? O jarro está numa ponta. Isso aí, por favor, aqui embaixo. Ó, tem um jarro lá em cima, outro aqui embaixo. Vocês vejam que os ângulos não correspondem a uma visualização de quem está vendo diretamente aquilo que se projeta como realidade. Então, qual é a discussão aqui? Como eu capto a realidade? Como é que eu capto a realidade? O que cada uma dessas pessoas aqui representadas vem como realidade? Muito difícil de responder, não é? Muito difícil. Depois, quando eu passar 3 imagens, eu vou pedir para alguém falar, se quiser, claro. Pode passar a próxima, por favor. Aí, a seguir, o que a gente tem? A gente tem uma outra representação artística de um outro artista também muito importante, que é o Magritte. Pode passar, por favor. Não sei se vocês tiveram oportunidade de conhecer o Magritte. O Magritte ele é dado como um pintor surrealista, todo mundo aí com a memória aguçada, lá nos estudos de literatura, de cultura, até de filosofia. O que foi o movimento surrealista, o que eles queriam, que debate eles abriram sobre o ser no mundo, né? Eles abriram um debate fortíssimo, muito importante, que é sobre realidade. O que é que eu vejo? Aqui está escrito em francês. Não sei se vocês tiveram oportunidade de aprender francês ao longo dos anos escolares de vocês, ou em algum curso particular, ou alguma outra forma de aprender línguas online, que hoje tem uma porção, né? Ali está escrito, ceci n'est pas une pipe, quer dizer, isto não é um cachimbo. Ora, isso não é um cachimbo? Ou isso é um cachimbo? Alguém quer falar? Se isso é um cachimbo ou não é um cachimbo? Alguém está cheio de coragem aí para enfrentar isso? Tcharará. Quem vai enfrentar? Isso Quem vai é um abrir o microfone? cachimbo, isso é um cachimbo porque a gente entende essa imagem como um cachimbo. Poderia ser outra coisa. Com certeza isso daí é um apito.
Achou? Olha, então quer dizer, o artista disse que não é um cachimbo. Então, vocês não estão concordando com o Magritte. Quer dizer, um até está dizendo que é um apito, o outro está dizendo que é um cachimbo, sim. Aí o Magritte bota lá, olha o nome que ele dá para o quadro dele, ó, está em francês, tá? La trahison des images, quer dizer, a traição das imagens. Por que será a traição das imagens, gente? Como é que a imagem está sendo traída aqui, ou como é que ela está nos traindo? Em que a imagem nos trai? E aí, quem quer dar um palpite? Pode ser palpite. Ó, palpite, gente, a gente dá vontade. Quando tem que comprovar, botar assim, não, eu digo isso por causa disso, daquilo, aquilo outro, quando tem que botar argumento, encrenca. Mas palpite, pode dar vontade. Não tem palpite errado. A Bruna colocou aí no chat. A ver, professora, se você consegue ver. Mas, gente, olha só, eu sou mais ou menos moderna, então tem que esperar um pouquinho. Aline, pode ler aí o que... Você pode, Aline, para mim, por favor? Posso ler. Calma aí que tem uma coisa aqui na frente. Por favor, Aline. Isso é uma Isso é uma representação de um cachimbo. Então, tecnicamente, não é um cachimbo, a Bruna disse. Bruna, você é parente do Magritte. Era isso mesmo, Bruna. Ele queria fazer uma troça com a gente, ele queria fazer uma brincadeira. Ele queria dizer que a imagem do que a gente vê não é o que a gente vê. Ele quer dizer o quê? Que nós, seres humanos, temos um recorte de observação do mundo que nos define previamente, que faz com que a gente veja certas coisas e não veja outras, que a gente entenda algumas coisas e não entenda outras, e que é preciso, então, que a gente ultrapasse esses limites. E ultrapassar esses limites significa aprender, estudar. Estudar, não estou falando só de escola, não, tá? Eu estou falando de estudar como uma palavra muito ampla. Não estou falando de disciplina escolar, nem de tirar nota na escola. Estou falando disso. Estou falando de se interessar pela vida, se interessar por aquilo que nos rodeia. E é disso que o Magritte está falando. Ele está falando assim, não confie naquilo que você vê de primeira. Desconfie. A palavra-chave do surrealista, do movimento surrealista é desconfie. Aquilo que você vê pode ser outra coisa. Pode passar, por favor, mais um? Vou voltar lá para o Escher. Claro? Antes de passar aí, Eline, fala para a professora aí o que escreveu o João. Por favor, lê o que o João falou. João, eu fui ensinado que isso é um cachimbo, então não tem muito como achar que é outra coisa. Mas não é que a gente ache que é outra coisa, não é isso não, João. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que isso é uma representação de um cachimbo, não é o cachimbo propriamente dito. É um cachimbo visto sobre uma certa ótica. Eu estou vendo ele de lado, tomando ele no seu comprimento, na sua longitude, mas eu não estou vendo o buraco por dentro. Eu não estou vendo o outro lado do cachimbo. Eu não estou vendo qual é a forma da boqueira, onde ele entra na boca. Então, esse aqui não é um cachimbo, ele é uma representação de um cachimbo. Então, o que o Magritte está dizendo? Aquilo que a gente olha, olha sempre de um certo viés. Eu nunca vejo o conjunto. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês. Vocês estão me vendo mais ou menos de frente. Como é que é o meu cabelo atrás? Você vai saber como é o meu cabelo atrás? Se eu não virar? Não. Como é que é a minha blusa atrás? Será que ela tem botão? Será que ela tem um ilhóizinho aqui fechando? Ou será que ela é toda reta? Tem como saber? Não. Então, a gente não tem a visão do todo de nada. Esse que é o mistério. Esse que é o mistério que a arte está sempre tentando mostrar para a gente. De uma forma ou de outra, a arte nos interpela. Então, é disso que eu estou falando aqui. Quando ele diz que isso não é um cachimbo, não quer dizer que esse desenho não represente um cachimbo. Representa. Mas é uma parte do cachimbo, é só
aquilo que eu estava vendo na hora que eu desenhei. Quando eu pego o cachimbo da mão, quando eu viro ele para baixo, que eu vejo o fumo cair no chão, quando eu boto ele assim, isso não está aqui. Então, assim, a nossa visão ela é sempre um recorte. E isso vai ser muito importante para as coisas que a gente vai ver a seguir. Pode passar, por favor? Se alguém quiser comentar, gente, fica à vontade, tá? A gente está aqui para conversar. Se não der tempo de ver tudo, não faz mal também, não. Pode ir, pode passar. Ele já disse que entendeu, Vera. Ai, que bom, obrigado, João. Então, olha só, mas também se não entender, não faz mal, não. A gente continua essa conversa com as outras coisas que vão aparecer aqui. Então, por exemplo, aqui agora, o que é? Voltamos para o Escher, aquele primeiro lá, tá? Uma mão desenha a outra mão, que, por sua vez, segura o punho da outra camisa, e aí a gente supõe que, em algum momento, aquela caneta vai passar para outra mão para continuar o desenho. O que o Escher está dizendo para a gente em relação à nossa vida de seres humanos? O que ele está querendo mostrar para a gente? Vamos pensar aqui, olha só. Se eu desenho com essa mão a outra que existe e elas se entrelaçam, existe alguma coisa separada dentro de mim que me faça ser algo totalmente separado daquilo que eu vivo, daquilo que eu existo? A pergunta que se coloca é uma pergunta muito filosófica, né? Quem produz o quê? Eu produzo a mão ou a mão me produz? Eu produzo linguagem ou a linguagem me produz? É uma pergunta que não tem uma resposta clara. Ele não está dizendo qual é a resposta. Ele está abrindo a dúvida. Lembre que a pergunta-chave dos estudos da linguagem e da arte em forma geral é dúvida. Tenha dúvida. E não existe a resposta certa para alguns elementos. Quando vocês fazem prova do Enem, aí tem resposta certa, não tem como fugir. Mas na nossa conversa aqui não tem, não. Aqui a gente pode falar, pode ter opinião diferente e pode argumentar do jeito que achar que cabe, tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês, qual é o percurso que eu estou seguindo, para que a gente pense na construção dos sentidos daquilo com o qual eu me deparo ao longo da minha vida. Pode passar mais uma, por favor. Então, olha, isso é só um resuminho, não vou me deter nisso, não. Só para dizer que, se eu entendo a língua como um fenômeno sócio-histórico, não me basta reconhecer a forma linguística. O que é a forma linguística? A classe da palavra, a organização sintática da frase, a lista dos sinônimos, as conjugações verbais. Isso é insuficiente se eu entendo a língua como fenômeno sócio-histórico. Não estou dizendo que não importa, estou dizendo que é insuficiente, porque eu preciso do contexto de uso para poder entender aquilo que chega até mim e aquilo que eu produzo e que eu quero que chegue até alguém. É preciso, então, que a gente entenda que eu não escuto uma palavra ou uma frase, eu escuto verdade, eu escuto mentira, eu escuto coisa boa, eu escuto coisa ruim, eu escuto coisa simples, eu escuto coisa complicada, coisa agradável, desagradável. Então, é importante o contexto, que a gente perceba que o contexto ele nos ajuda a compreender aquilo que eu tenho diante de mim, porque eu escapo da questão da unidade. Eu não posso trabalhar com aquelas unidades em separado. Eu preciso pensar naquilo que efetivamente eu estou ouvindo no conjunto daquele texto ou daquela obra. Tá? Pode passar, por favor. Por exemplo, para a gente pensar em contexto aqui, aí o contexto vocês vão inventar. Se vocês escutam alguém dizer assim, ai, que endurecer-se pero sim perder la ternura jamás. Alguém conhece essa frase? Por favor. De onde? Pode falar. Pode falar, não. Não, eu já ouvi, não lembro de onde, mas já ouvi essa frase sim. Até porque está em espanhol, né? Isso, está em espanhol, porque quem disse era um falante de espanhol. E ficou famosa justamente porque o falante não era qualquer falante, era essa pessoa.
Exatamente essa pessoa, que eu não sei se eles são todos muito jovenzinhos, não sei se conhecem. Mas alguém se atreve aí a dizer quem acha que falou isso? Não conhecem? Foi o Che Guevara. Já ouviram falar no Che Guevara? Já viram algum cartaz com foto dele? Um homem ainda jovem, ele é apresentado no cartaz assim, nas fotos, né? Com uma barba, uma boina, ainda jovem, geralmente com uma camisa vermelha, que ele... Isso, Arthur, isso mesmo. Foi ele que disse isso porque ele estava participando de um processo revolucionário e, nesse processo revolucionário, ele disse essa frase: é preciso ser duro em alguns momentos, mas nunca perder a ternura. E essa frase ficou tão famosa e ela se expandiu aí pelo mundo que você pode escutar ela sendo dita por pessoas que nada tem a ver com revolução, que nem acreditam nisso, mas elas usam a frase. Então, é muito importante que a gente saiba reconhecer certas coisas e atribuir a elas significados possíveis. E a outra, se eu digo assim para vocês, quem disse? Como é que vocês interpretam essa entonação que eu dei? Porque, vejam, isso é uma pergunta e eu posso dar entonações variadas. Eu estou dando especificamente essa aqui agora. Quem disse? Como é que vocês podem interpretar isso? Uma pergunta simples? Qual é a resposta que eu espero receber? Ah, foi a Maria. Ah, foi a Aline. Ah, foi a Isabela. Agora, se eu falo assim, quem disse? Isso, eu quero saber quem foi, João. Perfeito. Agora, se eu digo assim, quem disse? Eu quero saber quem foi? Não, não é a resposta que eu espero. Isso, perfeito. Não, kkk mesmo. Vai ser tipo assim, quem disse isso? Tá maluco? Eu, hein? Pode ser muita coisa, na verdade, a resposta. E o outro? Hasta la vista, baby. Já ouviram essa também? Também está em espanhol. Esse todos vão acertar agora. Todo mundo vai acertar. Esse está em espanhol, mas quem disse não é hispano. E aí, beleza, Arthur? Exterminador do futuro. Tá vendo como a gente precisa saber certas coisas? Quando eu uso isso e eu digo para alguém assim, hasta la vista, baby, o outro conhecendo o Exterminador do Futuro, ele vai dizer assim, caraca, o que houve? Vai matar alguém? Ou não, ou ele vai entender que é uma brincadeira, que é uma piada. Mas se eu não sei quem é o Exterminador do Futuro, em que circunstâncias ele disse isso, eu até nem acho graça, eu digo, né? Eu digo assim, por que ele está falando isso? Né? Eu não sei por que ele está falando isso. E se eu disser assim para vocês, vocês conhecem uma obra de arte que se chama Negro Drama? É a música do Mano Brown. É um rap. É um rap paulista, um rap muito bonito, muito duro. E é isso aí, entre o sucesso e a lama. É muito duro, é uma letra duríssima, porque fala de uma vida muito dura, mas é uma letra linda. E aí, se eu falo negro drama, e quem conhece a música vai associar aquela música a situações em que a gente está vivendo, né? Ou não vai associar com aquela música, e uma parte da compreensão desse enunciado negro drama fica empobrecida. É isso que eu quero dizer. Eu posso entender que negro drama é uma coisa difícil, sem dúvida nenhuma, mas se eu conheço a referência cultural a ela, esse drama ele aumenta exponencialmente. E se eu digo assim, nossa, é da mesma linha do quem disse, nossa. E se eu digo, nossa? E se eu digo, nossa? Tudo isso é contexto. O contexto não é só o que está escrito. O contexto são todas as circunstâncias que envolvem a produção de linguagem. Igual a ui. 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 Ai, prendi o dedo aqui. Ui. Ou então, ui. Né? Então, tudo isso aqui são enunciados. O tamanho do enunciado não importa. Ele pode ser ui, ele pode ser ai que endurecer-se pelo sin perder la ternura jamais, ou ele pode ser um livro, pode ser uma enciclopédia, ele pode ser uma letra de rap, não importa. Um enunciado é alguma coisa que eu sou capaz de entender
naquela circunstância em que ele foi dito. Podemos seguir um pouco mais? Vou ler super rápido, porque eu quero chegar numa outra coisa, tá? Eu foi sem relógio aqui. Espera aí, só um minutinho que eu vou pegar aqui o relógio. Desculpe. Então, nenhuma palavra é neutra. O que significa isso? Não existe palavra neutra. Não existe palavra, essa palavra aqui é boa porque ela é neutra. Desconfia. Compreender o enunciado é mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar, identificar um contexto que não é pré-estabelecido. Os contextos, eles existem no momento em que a gente fala. Esse contexto que nós temos aqui hoje, ele é este aqui. E aí, esse contexto ele vai recebendo nomes teóricos que vão variando, dependendo da corrente teórica de estudos da linguagem, você pode ter um nome ou outro. Tá? Eu não posso dizer que um enunciado tem sentido fora do seu contexto, da sua situação de produção. Eu não posso. Eu não tenho como interpretar alguma coisa se eu não tiver a situação de produção dele. Por isso que os vestibulares foram mudando ao longo dos anos na forma como eles pediam as produções escritas. Lá pelos anos 90, a produção escrita era faça uma carta para... Depois foi mudando. Aí começaram a entrar muitos materiais de apoio para a produção escrita, porque os estudos de produção escrita e de leitura foram mostrando que ninguém produz nada no vazio. É preciso dar alguma âncora para que você produza um texto escrito que faça sentido em algum contexto. Então, elementos de contexto foram trazidos para as produções das redações de vestibular, que hoje chama Enem, mas o exame, de uma forma geral, ele foi se transformando ao longo do tempo. Por conta disso, desses estudos novos sobre linguagem, dessas propostas novas de abordagem do que seria contexto, que o contexto não é só aquilo que está escrito, não, é uma coisa bem mais complicada, como a gente está vendo aqui. Tá? Então, aquele que interpreta o enunciado, que eu posso chamar de coenunciador, de interlocutor, aí as palavras podem ir mudando, ele reconstrói o sentido a partir daquilo que ele capta do meu enunciado. Mas ele também pode captar coisas que eu, que produzi o enunciado, não percebi. Por isso que tem muito autor, quando dizem para ele assim, o seu livro trata de um assunto assim assado, e eu entendi que o pato, tá? Só para inventar uma bobagem, que o pato era a figura central porque ele perde a asa. E aí o escritor diz para o entrevistador assim, eu nunca tinha pensado nisso. Não interessa se ele pensou. Depois que aquilo que eu digo, aquilo que eu escrevo, vai para o mundo, eu já compartilhei as compreensões. As compreensões já escaparam ao meu controle. Eu convivo com as compreensões que todas as outras pessoas que tiveram acesso àquilo que eu produzi e que eu vou precisar aceitar ou não aceitar, eu posso até não aceitar e criar um caso, mas, enfim, eu vou ter que saber que outras leituras vão existir daquilo que eu produzi. Pode seguir, por favor? Pode passar. Eu vou mostrar para vocês uns enunciados e eu vou pedir para vocês dizerem onde é que... Pode passar, esse. Onde é que vocês acham que um cartaz como esse estaria colocado? Quem quer falar? Eu não falo. Eu quero saber quem vai falar. Tanta gente levantando o dedo que eu fico até atrapalhado. Vai lá, povo. Onde é que tem um aviso? Favor não fumar. Um aviso como esse, assim. Quem? Isso. Acho na frente de um lugar fechado, um cinema, restaurante. Beleza, Arthur. Então, assim, um lugar fechado em que eu aviso antes que a pessoa entre. É isso? É isso, Arthur? Antes que ela entre, tem um aviso na porta, aviso, favor não fumar, antes dela entrar. Aí o outro acha que é dentro. Olha que beleza. Pronto, está feita aquilo que eu chamei para vocês de a dificuldade do contexto. Né? Eu não sei onde essa placa está, eu não sei quem colocou essa placa, e eu não sei por que eu estou pedindo por favor, se é proibido por lei fumar em lugar fechado. Olha só quanta informação, né?
Se é proibido por lei fumar em lugar fechado, e se eu estou dando isso aqui como um aviso? Se tem aviso é porque aconteceu. Boa, João, mandou bem. Se eu estou botando isso é porque as pessoas não estão respeitando a lei. Vamos passar para o próximo, por favor? E agora? Agora que já tem mais coisa, olha só. Proibido fumar. Além de escrito, ainda tem o desenho. Eu apoio a lei. Olha que a lei apareceu. Lei estadual número tal, é proibido o uso de cigarro, charuto, cigarrilha ou similares neste estabelecimento. O uso desses produtos só é permitido se esse estabelecimento possuir recinto exclusivo para fumantes. Isso é lá do estado do Espírito Santo. Quer dizer, o lugar que não tiver espaço para fumante, o famoso fumódromo, né, não pode aceitar que fumantes estejam em outro lugar, que não aquele destinado a eles. Mas isso também já mudou. Havia um restaurante aqui no Rio que tinha feito uma puxadinha assim bonitinha, um jardinzinho, jardim não, uma varanda com uma iluminação toda indireta, todo charmosinho para os fumantes. E a parte maior do restaurante, grande, com salãozão, tinha ficado para os não fumantes. Gente, eu assisti o movimento dos não fumantes reivindicando a varanda. E conseguiram, por conta desse proibido fumar. E que o fumódromo, então, ele não resolve o problema. Agora, a gente pode pensar nisso aqui o seguinte: quem colocou isso chamou para si autoridade legal, não foi? Proibido fumar, eu apoio a lei. Quem é esse eu? A quem eu posso atribuir essa pessoa eu? Quem é que diz eu aí nesse cartaz? O gerente do lugar? Uma possibilidade. O gerente do lugar. Porque ele... Hã? Proprietário. O proprietário do lugar. Todas as pessoas que têm algum tipo de poder dentro daquele lugar onde o cartaz foi colocado. Concordam? Então, vocês vejam que o eu não é óbvio. A pessoa eu, né? A pessoa fala, eu sou eu que estou falando. Mas, às vezes, aparece assim e a gente não sabe quem é. Nós estamos conjecturando, nós estamos fazendo hipóteses. Lembra que eu disse lá que a gente tem que raciocinar, fazer hipótese? Estamos fazendo a hipótese de que foi o gerente ou que foi o proprietário que colocou isso ali, porque ele não conseguiu domar os fumantes do recinto onde ele atua. Então, ele precisou entrar como um eu dizendo que apoia a lei, que, na verdade, a lei não precisa de apoio, a lei ela é aplicada e tem sanção, né? O problema todo é que ele que estava precisando de apoio da lei. Concordam? Né? Houve aqui uma inversão. Vamos para o próximo, por favor. Esse aí eu nem vou falar agora, não, só se tiver tempo. Pode passar para o outro, por favor. Esse aqui. Vocês vejam que aqui não está só proibido fumar. Está proibido fumar, jogar cinza ou bitucas nas áreas comuns do condomínio. O não cumprimento implicará em multa. Então, toda vez que a gente vê o proibido, vocês vejam lá no aviso, que aquele primeiro, ele não tinha nenhuma ameaça. Não tinha sanção. Toda vez que entra o proibido, vocês vejam que a sanção também aparece. É um diálogo. Para eu proibir alguma coisa, é preciso que haja uma sanção, nem que seja botar de castigo no quarto, né? A sanção, ela acompanha a proibição, é da natureza da lei. Então, aqui, o que bom, a gente fica imaginando que foi quem que falou aí, botou um cartaz desse tipo num prédio, porque é um condomínio, né? Num prédio, pode ser um condomínio de casas também, mas, enfim, as áreas comuns não podem ter nem cigarro, nem pedacinho de cigarro. Quem será que botou isso? Quem será o eu que diz isso aqui? Quem será que ele não pediu o apoio da lei? Ele é a lei. Quem é esse eu? Quem será? O dono do prédio? Ou alguém que cuide do prédio, sei lá, pode ter um síndico, talvez,
um síndico bem linha dura, né? Aquele síndico bem, era isso, João. Aqueles bem linha dura, eu sou a lei. Tem síndico de prédio que não é mole, não. Ele é a lei. Para você pedir para falar com ele, você tem que pedir com licença para falar com o síndico, né? Porque ele é a lei. Vamos para o próximo, por favor. Não, pode passar esse, que esse aí esse aí. E agora? Onde é que estaria um cartaz bilíngue como esse? Onde vocês acham que um cartaz como esse estaria pendurado? Aeroporto. Beleza, aeroporto circula gente de todo canto e um cartaz bilíngue seria fundamental. Por mais que o símbolo do cigarro cortado pelo sinal de interdição seja reconhecido, eu não vou dizer mundialmente, porque eu não faço a menor ideia como é que é no Oriente, mas assim, no mundo ocidental, todo mundo reconhece esse símbolo como de proibição de alguma coisa, né? No caso aqui, é do cigarro aceso. Portanto, eu presumo isso. Algum outro lugar, além de aeroporto? Onde mais? Que outros contextos poderiam exigir que esse cartaz fosse bilíngue, além de aeroporto? Metrô. Metrô? Boa, metrô. Tem muito turismo. Busão. Hã? Busão, famoso ônibus. O famoso busão precisaria de mais línguas, né? Até em língua de sinal, porque o povo não entende muito. Apesar que o cigarro hoje no Rio de Janeiro em ônibus, eu uso ônibus, que eu gosto de andar de ônibus, eu já não vejo mais as pessoas fumando nos ônibus. Dificilmente encontra, dificilmente. Não é, Gustavo? Dificilmente. No ônibus é raro, é bem raro. Hotéis, beleza, Maria Fernanda, hotéis, muito bom. Então, assim, todos esses lugares onde circulam pessoas de outras origens, que não a brasileira, a gente pode contar com a necessidade de outras línguas, né? Pode passar para outra também, por favor. E esse? Gente, e esse cartaz? Não, esse depois. Esse aqui. E esse? Olha, se destaca uma alta qualidade, primeiramente falando. No seu pente, alguém... Eu acho que qualquer um que disse isso, mesmo se fosse de outro país, entenderia pela alta qualidade demonstrada. Walter, eu sei que você entenderia, não precisa balançar a cabeça, cara. Quem será o eu que escreveu isso? Com essa mãozinha trêmula assim. Quem será esse eu que escreveu isso? E onde será que esse eu pendurou esse cartaz? O filho da Aline, reclamando que a Aline fuma. Perfeito! Perfeito, não sei quem falou isso. Ah, foi bom. Perfeito, não é? Isso aqui pode ser escrita de uma criança num papelzinho que ela colou lá na porta da casa, na porta de um quarto, na parede, pedindo, pelo amor de Deus, que a mãe não fume. Não funcionou, ele botou um cartaz de interdição. Não tem sanção, porque provavelmente ele não se sentiu tão poderoso assim. Ou esse eu não foi tão poderoso. Ele só cria a situação da interdição. Mais uma, por favor. Não vai dar tempo de eu botar todas as que eu trouxe, porque vou fechar com essa daqui, tá? E agora? É proibido fumar, tem uma moça de um lado, um moço do outro, tem um cigarro aqui com uma fumaça subindo. E agora? O que está sendo... Quem é o eu que está proibindo fumar aqui? Esse é um cartaz de interdição como os outros? Agora são celebridades. Celebridades. Isso é um cartaz de interdição de verdade? É igual aquele cachimbo. Isso é um cachimbo? Isso é um cartaz de interdição? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? É um cartaz. Todo mundo está de acordo que é um cartaz? Tem uma proibição, é proibido fumar. Mas aí isso... o João falou no idioma de agora, né, que mudou, colocou N, seja que é não, né?
Aí não. Ah, E desculpa. nessa nova escrita, que eles têm essa escrita, né, que não colocam o resto das letras. Isso, é um cartaz de um filme, olha só. Então, o cartaz de um filme faz uma... eu vou usar essa palavra, mimetiza, né? Ele faz uma mímese, é como se fosse... Ele mimetiza o cartaz de proibição de alguma coisa que socialmente a gente reconhece e cria para a gente uma expectativa. Por que será que o cartaz do filme é proibido fumar? Por que o filme chama assim? Aí a gente chama a atenção para a gente querer ver o filme de alguma forma. O que será que houve com esse filme que precisou ser esse o título? Enfim, só para a gente concluir, que está chegando a hora, pode passar mais um, por favor? Eu queria botar esse aqui para terminar. Mas antes de comentar esse, eu queria fazer uma pergunta, se vocês estão afim, também não sei se é um bom momento, ou talvez não seja um bom momento, porque vocês estão finalizando o ano, de preparar alguma atividade para um outro encontro que vocês poderiam falar 2 a 3 minutos. Topam ou não é o momento? Se não for o momento, não tem problema nenhum. Não é o momento? Ou valeria a pena eu apresentar a proposta para depois vocês dizerem sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Querem ou não querem? Gente, isso aqui não tem nota, não tem nada, tá? Tá, então apresento primeiro, ok. Então, vamos fechar só com esse aqui. Esse cartaz foi fotografado, tá? Era um cartaz que tinha na Câmara Municipal do Rio, e aí alguém escreveu com a caneta: roubar, era proibido fumar. Aí botaram: é proibido roubar e fumar. E aí? O que será isso aí, gente? A interferência... São 2 pessoas enunciando aqui, concordam? A primeira fez um é proibido fumar. E uma segunda interferiu no enunciado da primeira e transformou isso numa outra coisa. Transformou isso numa sacanagem. A gente pode usar essa palavra, não pode? O ladrão roubou e fumou. Pois é, João, ele roubou, fumou e ainda passou a gente para trás, não é? É isso aí. Gente, olha só, então, tinha mais coisas para a gente conversar, mas é que o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou só apresentar a proposta e vocês digam se vale a pena ou não. Pode ir lá mais para o final, por favor, onde tem um cartaz com balãozinho azul? Acho que é o penúltimo ou o último. Gostei aí da proposta da Isabela, hein? Protesto, ela colocou. Protesto, perfeito, Isabela, perfeito. Esse eu que tomou a palavra aqui, tomou a palavra para protestar em nosso nome, né? Em nosso nome. Concordo plenamente com a Isabela. E aí, vamos passar... Não, vai. Aqui. Por exemplo, o que eu gostaria que vocês fizessem? Vocês escolhessem um cartaz institucional, não escolham nada de propaganda de produto, nada que é para vender, não é isso. A gente não está tratando de propaganda para vender, a gente está tratando de formas de convencimento de alguém a se engajar numa campanha. Então, o que está sendo oferecido aqui é alguma coisa ligada ao bem comum, aquilo que faz bem para nós todos. Então, seria uma campanha contra o tabaco, uma campanha por vacinar-se, esse tipo de coisa. Então, aqui eu escolhi essa, tá? Diga não ao tabaco, é o 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, ajude a proteger a saúde, reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento. Os órgãos envolvidos estão todos aqui embaixo, e aqui o tabaco ameaça todos nós. E qual é o símbolo da ameaça do tabaco? É o cigarro aceso, se aproximando de um globo terrestre, que não é propriamente um globo, tem um outro formato, mas que é uma bola frágil e que pode explodir se esse cigarro se aproximar. Então, eu queria que vocês... Agora, volta para o anterior, por favor. O anterior. Não, então não. Então, é o próximo. Vai lá. Então, é mais para baixo. Aí, aqui. Então, olha só, eu queria que vocês escolhessem um cartaz de campanha de alguma coisa positiva para todos nós, e vocês falassem quais são os enunciados que estão ali, o que aparece ali, as letras, as cores, a disposição no espaço, o que o interlocutor precisa decifrar para poder entender.
e quais são as múltiplas leituras de orientação do cartaz. Se vocês acharem possível fazer, eu mando essas orientações e esse cartaz final separadinho como um material que vocês possam pegar na internet ou no Zap, eu não sei bem como é que é o contato. Se vocês quiserem, acharem possível e se é o momento. Pode ser que seja uma coisa legal e não ser um bom momento, aí vocês me dizem. Mas também, enfim, para mim está valendo. Agora também eu gostaria de ouvir vocês. Eu já acabei a minha proposta hoje, ficou um pouquinho atrapalhada, porque a divisão do tempo e das coisas que eu trouxe não ficou muito boa, porque eu trouxe mais coisa do que... Mas é sempre assim, é melhor sobrar do que faltar. Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram da proposta de discussão de linguagem nesse viés? Acharam interessante? Acha que contribui para vocês pensarem sobre a vida de vocês como estudantes e como cidadãos, jovens? Hoje, nesse Brasil, vocês acham que vale? Uma apresentação como essa ao longo de um período mais longo seria bacana? Quer dizer, não exatamente essa, as coisas vão variando, mas nessa linha de explicação interessaria? Volte, por favor. Valeu, João, obrigada. Então, ponto. Então, eu acho que hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês que estiveram aqui com a gente tenham aproveitado e apreciado. E já tenho encontros marcados aqui com o pessoal do Instituto para a gente pensar outras formas de atuação. Enfim, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui, pode falar. Obrigada. Você gostou também, Alexandre? Valeu, obrigada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Bom, enquanto isso, a Aline está no telefone, ela está no instituto. Professora, muito obrigado aí, vou agradecendo. Aí Gustavo falou, vamos Gustavo, Maria de outra Fernanda maneira. agora. E Maria Fernanda, obrigado aí. Bruna. Valeu, Bruna. Obrigada. E obrigado também, Isabela, aí, por apresentar a Vera. Então, muito obrigado Minha também. amiga querida. Então, Aline, faça o encerramento, por favor, Aline. Tá, então, pessoal, obrigada, Vera, né, mais uma vez, pelo a sua disponibilidade de estar passando conteúdo. E a gente vai continuar, né, para a próxima, essa semana não, né, que a Vera tem uma atividade, a gente vai passar para outra semana. Então, peço para que vocês continuem, né, voltem para participar. Vera, essa turma, assim, eles têm muita dificuldade de entrar nesse horário, ponto da escola, mas, assim, procurem retornar para a gente dar continuidade ao que ela está falando, tá? E sobre o projeto que você falou, Vera, você não chegou a passar para eles, né? Não, eu quero saber se é um bom momento, né? Porque eu não sei como é que está a vida escolar deles aí no instituto, fora do instituto. Para o final do ano também. Pois é. Talvez não seja um bom momento. A gente pode deixar isso para o ano que vem para fazer isso mais espaçado e mais explicado, né? Porque senão fica uma coisa meio jogada e não vale a pena. É melhor a gente aproveitar mais uma interação sem tarefa e deixar alguma tarefa para o futuro. Tá bom. Não, tá ótimo. Então, o nosso próximo é dia 19, não é isso, Vera? Dia 19, isso. Dia 19, nesse mesmo horário, né? Isso, mesmo horário, 1h30. Tá combinado. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada, Vera. Pessoal, muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Na próxima aula, tá? Tá bom. 2h30 da Poema. Tchau. Tchau, Vera. Obrigada. Tchau. Tchau.